IAC, ele está no outro evento em Ribeirão Preto, não pôde estar aqui, e mandou um grande abraço para você, Mara, parabenizando pela organização desse evento. E é uma grande satisfação para a Secretaria da Agricultura e para o Instituto Agronômico recebê-los aqui. O trabalho que está sendo feito no Centro de Fruticultura é digno de méritos. Então, aqui existe uma equipe pequena, mas com grandes planos e com planos audaciosos, de fazer crescer a fruticultura, evoluir ainda mais a fruticultura na região, especialmente, no caso do dia de hoje, né, a fruticultura voltada para uva e também vinho. Essa é uma cadeia extremamente importante para o Estado de São Paulo e especialmente para essa região, porque ela tem o potencial de agregar valor, agregar renda e promover o desenvolvimento da região. E nós somos uma casa de ciência, então a gente faz pesquisa. Então, além de promover o conhecimento, a gente tem uma outra função como uma entidade pública de pesquisa, que é gerar tecnologia que propicie a criação de empregos e renda. E é dentro desse contexto que eu vejo um evento como esse acontecendo, né? E, então, Mara, parabéns pelo trabalho de toda a equipe aqui do Centro de Frutas. Parabéns pelo pessoal da Enoconexão, uma dupla de jovens com grandes planos também. E a gente vê um grande futuro para todo esse trabalho em conjunto, né? Instituição de Pesquisa, Secretaria da Agricultura e os produtores e as empresas locais. Então, mais uma vez, obrigado pela presença e bom trabalho para esse evento. Bom, bem-vindos todos, né, mais uma vez, né, retornando a essa casa, né, que já os recebeu, vários de vocês aqui várias vezes. Eu sempre falo que a casa não é nossa, nós estamos aqui administrando um bem que é de vocês, tá? E com muita felicidade, né, que a gente traz vocês aqui hoje para começar, né, esse evento tão bem coordenado pela Ariana e sua equipe, né, Rafael, parceiros de longa data, né? Hoje ela é maior que eu, mas eu conheço a Ariana desde bebê, né? Desde que era criança, né? Como ela falou que a Adriana, né, trabalhou com as 4 gerações da família dela, eu também, né? Já tive trabalho com o avô dela, com o pai e a mãe dela, com ela e quizás Páscoas, Natais, Anos Novos também, né? Que a vida não é só trabalho. E com a grata satisfação, né, de trazê-los aqui hoje para apresentar parte do nosso trabalho, né? Ver o que, apesar dos pesares, né, apesar de você amanhã de ser um novo dia, né, como é que nós estamos tentando fazer o Centro de Frutas acontecer hoje de uma maneira diferente do que já foi, né, tentando buscar a iniciativa privada, tentando buscar as parcerias, para que o nosso projeto para a fruticultura, especificamente hoje para a vitivinicultura, seja, eu vou falar disso amanhã, né? Passado, presente e futuro. Boa tarde a todos. Eu quero dar muito bem-vindo, né, a todos e dizer que estou feliz, né, de poder apresentar para vocês as pesquisas que a gente tem realizado no Instituto Agronômico, seja na ordem, né, seja em parceria com as universidades, seja em parceria com a iniciativa privada, né? A gente tem trabalhos, né, que a gente tem como objetivo promover a cadeia de vitivinicultura do Estado de São Paulo. Eu fico feliz pela Ariana e pelo Rafael trazer o evento para cá. Agradeço mais uma vez, Ariana, porque
é o apoio que a gente precisa, né, para a gente poder passar um pouquinho do que a gente faz, tá bom? Acho que agora eu posso apresentar para vocês alguma coisa dos trabalhos realizados aqui e agradecer mais uma vez a presença de todos. Bom, meu nome é Mara, né? Eu sou pesquisadora na área de genética e melhoramento de uva. Eu me ingressei no Instituto Agronômico em 2005 e desde 2013 eu tenho assumido o cargo de diretoria técnica do Centro de Fruticultura. Vou falar um pouco, né, sobre os trabalhos em vitivinicultura do Centro de Frutas. Aqui hoje nós temos aproximadamente 142 hectares, né, sendo que a maioria é de área de preservação permanente. Mas hoje a gente trabalha não só com a parte de viticultura, mas a parte de prunoídeas, pomoídeas, castanhas, nozes, pequenos frutos vermelhos, maracujá, abacaxi e entre outros. Tá? A gente conta com campos experimentais. Ai, perdão. A gente conta com campos experimentais e bancos ativos de germoplasma, onde a gente tem coleções de trabalho. Conta com laboratórios de qualidade de fruto também, e com a parte de vinificação e a parte de viveiro. Bom, vou começar pela parte que é a minha parte, que é de melhoramento genético. Eu acho que todos vocês sabem que a vitivinicultura, né, o trabalho de programa de melhoramento genético de uva começou no Instituto Agronômico, já no começo, né, junto com a fundação do Instituto Agronômico. E, com isso, o primeiro, né, diretor, então, o Franz Daffert, já trouxe algumas videiras, né, da Europa e dos Estados Unidos, onde, né, tinha um background genético, né, da Europa e dos Estados Unidos. E ele trouxe variedade de uvas para mesa, para suco e vinho, porta-enxerto e sistemas, onde a gente pode trabalhar também com sistemas de produção. Então, uma das principais linhas de pesquisa nossa é a conservação e a caracterização dessa coleção de germoplasma, que hoje conta com mais de 420 variedades de uva, procedentes de todo o mundo. Isso a gente mantém em campo e avalia e caracteriza todos os anos. Esse é o nosso patrimônio genético, né, o maior bem precioso que hoje o Instituto Agronômico tem. A gente conta com outras coleções de germoplasma, mas eu vou falar um pouco específico da coleção de uva. Bom, com isso, então, a gente tem trabalhado com a caracterização citogenética, a caracterização agronômica dessas variedades, tá? Tanto de uva para mesa, para vinho e de porta-enxertos também. Hoje a gente tem mais de 40 variedades de porta-enxertos, inclusive de espécies selvagens provenientes tanto da América do Norte quanto da Europa e da Ásia também. E a gente conta com o apoio também da Fundação de Amparo à Pesquisa para a caracterização desse germoplasma. A gente aprovou já 2 projetos, né, que um já finalizou, que é a análise de diversidade genética como estratégia do manejo e utilização desse germoplasma no melhoramento da uva. Isso é importante porque, uma vez que a gente tem a caracterização agronômica, a gente precisa também de ferramentas biotecnológicas que facilitem, né, a gente escolher os genitores para o programa de melhoramento. Então, a gente aprovou esse projeto, vou falar um pouco sobre ele, os ganhos que a gente teve estudando junto com alunos de mestrado e doutorado e iniciação científica também. E, recentemente, agora, dia 1º de novembro, a gente aprovou também outro projeto pela FAPESP, que é a Seleção Genômica Ampla e Associação Genômica Ampla aplicada ao melhoramento genético de uva para suco,
Bom, como caracterização agronômica, eu falei que todos os anos, já tem mais de 8 anos, que a gente caracteriza esse material, né? E a gente faz a produtividade, a gente trabalha com massa fresca do cacho, comprimento e largura do cacho, massa fresca, comprimento e largura de baga, teor de sólidos solúveis, acidez titulável, índice de maturação e a fenologia completa desse material. Então, é um trabalho árduo que começa meados de agosto e termina em fevereiro. E a gente já se programa para começar novamente todo ano em agosto. Bom, esse trabalho, então, que foi aprovado pela FAPESP, e eu, como coordenadora, a gente tem uma parceria junto com a Unicamp, tá? E teve uma tese, uma dissertação de mestrado envolvida. Então, o que era esse trabalho? Era aplicar, né, os marcadores moleculares, que são os microsatélites, para um melhor conhecimento do nível e estruturação dessa diversidade. Uma vez que existe uma grande diversidade de variedades, eu precisaria saber como está organizada essa diversidade dentro dessa coleção, de modo que eu pudesse, então, acessar essa diversidade e poder escolher os parentais para o meu programa de melhoramento. Então, um segundo objetivo, uma vez que eu conheço essa estrutura genética dessa população, né, dessas 420 variedades, eu posso ser orientada na escolha dos genitores no meu programa de melhoramento. Também teve como objetivo identificar a genealogia do híbrido 50117, que hoje a gente vai ter o lançamento oficial da IAC Ribas. Essa cultivar ela veio de São Roque, é uma cultivar que foi desenvolvida na década de 50 pelo Wilson Correia Ribas. Ela estava na coleção de germoplasma e a gente avaliou, durante a avaliação, a gente percebeu o potencial dessa variedade. Só que, quando ela veio para cá, houve um incêndio em São Roque e a gente não tinha a identificação dos genitores dessa variedade. Então, utilizando os marcadores moleculares, a gente chegou na genealogia, ou seja, nos parentais que foram utilizados para obtê-la. Também contou com a formação de uma coleção nuclear. O que é uma coleção nuclear? Hoje, vamos supor que a gente tem 420 variedades. Suponha que a gente tem que reduzir ou que a gente não tenha condições de preservar todas essas variedades em determinado momento. A gente estudando uma coleção nuclear, a gente reduz o número de cultivares, mas que representem toda a variabilidade contida nessas 420 variedades. Ou seja, são amostrados todos os alelos, né, por meio de marcadores moleculares. E a gente chegou também nesse resultado. Redução de duplicatas, erros de sinonímia, porque essa coleção vem de 1890, né? Já, a partir de 1890 que tinha essa coleção. Então, tinha muitos erros de sinonímia, de duplicatas de acessos. Então, a gente fez esse estudo também. Isso por quê? Porque a gente precisa minimizar os custos, né? Ter uma boa organização dessa coleção para que eu possa utilizar no melhoramento genético. Bom, entre a genealogia, né, que é o cultivar da uva da IAC Ribas, a gente chegou, então, por meio desse estudo, que ela é proveniente do cruzamento de duas uvas tintas, uma Syrah e a Seibel 7053. Também foram identificados erros de sinonímia. Por exemplo, a gente tinha como... A gente chamava de Goethe, uma variedade aqui, quando, na verdade, ela era uma Niágara branca. A Cabernet Franc, ela tinha trocado de nome com a Merlot Noir. A Cardinal com Benetac, a Leático com Rothberg. E assim por diante. A gente pôde fazer isso porque a gente tinha um banco, hoje tem um banco mundial na Alemanha, que tem catalogado mais de 2.000 cultivares, né? E que, por isso, então, a gente conseguiu chegar na identificação correta dessas variedades. A Core Collection, como eu disse, era reduzir, né, em um número de 420 para menos da metade. A gente conseguiu reduzir quase um quarto.
conseguindo amostrar todos os alelos da coleção. Em 120 cultivares, a gente pode dizer que a gente contém, que se a gente preservar esse material, a gente tem essa variabilidade toda nesse material. Aqui é o teste, né, que a gente fez da SE com a Seibel e a Syrah, mostrando, né, com os locos microsatélites que ela é proveniente desse cruzamento. Ou seja, um teste de paternidade de 99,99% de chance. Esse projeto foi aprovado, esse projeto agora, né, que eu vou falar, foi aprovado recentemente, vai se iniciar já se iniciou em 1º de novembro, né? E a gente vai utilizar duas técnicas, a técnica de seleção genômica e a associação genômica ampla no melhoramento da planta, visando, né, auxiliar a seleção de genótipos superiores. Tá? Eu vou passar um pouco rápido, mas vou mostrar como vai ser feito. A gente tem um material genético para uvas para suco e vinho, onde eu vou fazer uma fenotipagem para todas aquelas características, ou seja, eu vou avaliar todas aquelas que eu falei, cacho, baga, engaço, coloração, presença ou ausência de semente, teor de antocianinas, coloração, teor de sólidos solúveis, pH, acidez, para todas elas. Tá? Vou fazer essa fenologia, a fenologia também. Junto, eu vou trabalhar o DNA dessas 288. E com análises estatísticas, eu vou tentar associar genótipos de interesse com as marcas moleculares, onde eu posso utilizar isso para a seleção de genitores e também já selecionar aqueles que tenham melhor performance em campo. Bom, o que eu espero? Ganho de tempo, porque eu vou poder selecionar precocemente os indivíduos jovens, ainda no viveiro, sem levá-los a campo, se eu tiver uma associação do marcador molecular com o fenótipo dessa variedade. Vou ganhar na intensidade de seleção, ou seja, vou selecionar um grande número de indivíduos através da genotipagem direta. Eu não vou precisar plantar essas variedades, ou mesmo, se eu fizer um cruzamento, esperar elas produzirem para eu dizer se esse genótipo vai ser produtivo ou se vai ter as características de interesse para uvas para suco. Eu já faço a seleção utilizando os marcadores moleculares. E a seleção dos melhores genótipos para propor novas hibridações. Tá? Aqui, um pouco uma foto, né, da variabilidade que a gente tem na coleção de germoplasma, tanto uvas para vinho, híbridos IAC, vites viníferas, a Niagara rosada, mutações da Niagara, tá? Como a Niagara Stack, onde a gente tem trabalhado também a parte de RNA-seq para identificar o porquê que ela tem essa coloração e isolar genes de interesse para o programa de melhoramento. Então, nós temos uma diversidade muito grande nessa coleção que a gente mantém em campo. Tá? Desde espécies selvagens, como Viticenéria, rotundifolia, riparia, rupestres, como uvas sem semente, como a dona, a catawba, que não é uva sem semente, mas uva para uma americana, a benitaca, a Goethe, entre outras. Aqui é a diversidade que a gente tem. Bom, além disso, a gente tem um projeto também que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido. Isso foi o teste de valor de cultivo e uso para poder registrar a nova cultivar, que é a IAC Ribas. Ele foi desenvolvido, né, em 2 locais, em Jundiaí e em Votuporanga, onde a gente pôde comparar essa nova cultivar com cultivares que estão no mercado. Para a gente registrar a nova cultivar, né, é necessário a gente fazer essa comparação de desempenho agronômico e de qualidade da uva e do vinho também em relação às cultivares que estão no mercado. Então, a gente fez em Votuporanga, né? A gente trabalhou durante 6 anos em Votuporanga e em Jundiaí e pôde compará-la, né, com a IAC Madalena
Moscatel de Jundiaí, a Moscato Embrapa e a BRS Lorena. Isso tudo foi avaliado em 2 porta-enxertos, o IAC 572 e o IAC 766. Também temos trabalhos, né, de inovação tecnológica para a cultura da videira, que não é só o melhoramento genético, mas a fitotecnia ela tem que andar junto com o melhorista. O melhorista não trabalha sozinho. Mesmo quando a gente seleciona uma nova cultivar, a gente tem que desenvolver técnicas para a produção dessa nova variedade. Então, a gente trabalha com sistemas de condução, os porta-enxertos utilizados, épocas de poda, cultivo protegido, né? E também temos um trabalho com o comportamento da uva tempranilo sobre diferentes porta-enxertos em cultivo protegido e dupla poda. Também temos parceria com iniciativa privada, com a Agrícola Mantiqueira, né? É um projeto desde 2018, onde a gente está avaliando as combinações copa e porta-enxerto. São combinações do porta-enxerto IAC 5716 e o Paulsen, e as variedades utilizadas são 4 variedades de uvas brancas, viníferas, né, viníferas, que é a Sauvignon Blanc, a Viognier, a Chardonnay e a Chenin Blanc. E 4 variedades de uvas tintas para vinho fino, Syrah, Cabernet Sauvignon, Tempranillo e Merlot. Além disso, isso no sistema de sustentação em espaldeira. E também temos mais um experimento onde a gente avalia também, né, as combinações das variedades para suco, Isabel, Bordeaux, Iace Máximo e Acora, no 766 e no 5716. Isso tudo para verificar qual a melhor combinação para aquela região em condição de dupla poda, né? Por que usar o 5716 e o Paulsen? Porque o Paulsen é o que tem no mercado. Então, quando vocês vão procurar mudas, a gente encontra basicamente no Paulsen. São poucos os viveristas que têm trabalhado com os nossos porta-enxertos. E a gente sabe que os porta-enxertos do IAC são os porta-enxertos que são adaptados às nossas condições. São porta-enxertos, né, tropicais adaptados às nossas condições. Mas a gente precisa verificar se existe uma compatibilidade dessas variedades viníferas com o porta-enxerto tropical. E verificar se existe uma maior produtividade e se isso vai afetar também na qualidade da uva. Por isso, a gente está estudando para repassar. E um outro sistema, que é a dupla poda. Esse trabalho a gente envolve também alunos de mestrado, né, iniciação científica e doutorado. O Zé Luiz, responsável, né, por toda a parte de sistema de condução em Y, protegido com cobertura em ráfia plastificada, né, visando produtividade, qualidade e redução na incidência de doenças fúngicas de videira, de uvas rústicas para vinho e suco. Ele tem estudado diversas variedades. Avaliação do comportamento da cultivar tempranilo, também sobre diversos porta-enxertos em cultivo protegido e dupla poda. Esse trabalho tem sido realizado já há 4 safras? Hã? Não entendi. O Zé Luiz quer falar alguma coisa, mas... Está baixo? Esse trabalho, né, que tem sido desenvolvido, né, pelo Zé Luiz, é justamente trabalhar também com 4 porta-enxertos sobre verificar, né, a influência que ele tem na qualidade e na produção, né, dessas uvas. Ele tem desenvolvido também, né, a parte da vinificação, né, e hoje, a partir desse ano, vai ser possível trabalhar melhor a parte de qualidade de vinho, já que a gente vai poder fazer análises mais acuradas sobre a qualidade, né, desse vinho. A gente tem uma parceria tanto com a Exalc, né, mas a surpresa vem depois eu falo. Gostaria de dizer que esses trabalhos, né, também tiveram a participação do Mário Pedro Júnior, que está aqui hoje, que
desde o início, né, do Centro de Frutas, ele tem colaborado, né, e com todas as pesquisas, principalmente na parte de cultivo protegido, né, Marinho? E de combinações copa e porta-enxertos também. Recentemente, a gente tem trabalhado também, buscado trabalhar com as cultivares PIWI, que são as cultivares resistentes a doenças, tá? Em um congresso na Bulgária, junto com a Adriana, conheci o trabalho dos alemães e dos italianos, e da EPAGRE também, onde o Emílio Brighenti pôde me dar a oportunidade de conhecer, né, tanto os pesquisadores italianos, que é o Marco Stefanini e o Duílio Porro, quanto também conhecer os melhoristas de uvas da Alemanha, que inclusive estive na Alemanha também. E a partir desse contato, a gente começou também a trabalhar, a trazer algumas variedades, né, para o Brasil e para o Instituto Agronômico, onde a gente incluiu certas variedades na coleção de germoplasma. Tá? Hoje é uma realidade. A partir desse congresso, a gente já trouxe 30 variedades de uvas italianas que a gente não tinha na coleção e trouxe algumas alemãs também, graças a essa parceria com Santa Catarina. E, recentemente, a gente procurou a cooperativa Rauchedo. Aliás, eles nos procuraram. Foi uma coincidência, porque a gente queria testar as PIWI e a cooperativa Rauchedo entrou em contato com a gente e perguntou: vocês, como Instituto de Pesquisa, têm interesse em estar trabalhando com as variedades resistentes? Eu falei, claro, por que não? E junto com... Então, aí começamos, né, a negociar essa introdução dessas mudas, que tem que ser por via oficial, tá? Tem que entrar oficial no Brasil. E, graças à Prefeitura de Louveira, nós aprovamos, né, está em vias de assinar um projeto de 6 anos para avaliação de cultivares italianas sobre diferentes porta-enxertos e também das cultivares resistentes. Também, recentemente, a gente entrou em contato com a Fundação Edmundo Mack, que vai mandar também mais 10 variedades de uvas PIWI resistentes também, para que a gente possa avaliar nas nossas condições, tanto em condições de colheita de verão quanto colheita de inverno. Então, o objetivo, né, é avaliar o desempenho agronômico e a adaptabilidade de cultivares tintas de uvas comerciais vitivinífera, sendo 4 italianas, a Negro Amaro, Canaiolo, Ancelota, Sangiovese, e uma francesa, que vai ser o parâmetro, né, para comparação, que é a Serraia ou a Marcelin. Sobre 3 porta-enxertos, o 572, o 5716 e o Paulsen, e também avaliar cultivares de uva PIWI em condições de dupla poda. Serão estudadas 10 cultivares provenientes da cooperativa Rauchedo, entre elas a Cabernet Eidos, Cabernet Coros, Quercus, Merlot Cantus, Merlot Coros, Pinot Isca, Pinot Cor, Sauvignon Cretus, Sauvignon Ritus e Voltures. Tá? Todas enxertadas no porta-enxerto disponível que eles enviarão para a gente o ano que vem. Esse vai ser o esquema de campo, tanto para um experimento quanto o outro. Tá? Também estamos trabalhando com biofortificação de suco de uva. Isso é importante. Por que trabalhar com a biofortificação de uva? Porque a gente sabe que um público grande que gostaria de ter os bioativos na sua alimentação não podem consumir o vinho. Então, como as gestantes e aquelas pessoas que não podem tomar bebidas alcoólicas. Então, o que a gente está estudando? Aumentar o conteúdo de compostos ativos, né, no suco, estimulando a planta a produzir uma maior quantidade desses compostos nas uvas. A gente está com 2 projetos, um em fase de finalização, que foi a aplicação do metilgesmonato, e a gente avaliou, né,
o suco de diversas variedades em diferentes sistemas de condução também, a qualidade desse suco. E agora nós estamos com um novo projeto, que é a aplicação da levedura desidratada, tá? Que pode ser utilizada em cultivo orgânico. A gente viu que o metilgesmonato, ele inclusive tem uma aluna de pós-doutorado trabalhando com esse suco na Faculdade de Farmácia da USP, mas tem um aumento na quantidade de ativos, né, bioativos desse suco, tanto a parte resveratrol quanto antocianinas. Porém, o metilgesmonato ele não pode ser utilizado no cultivo orgânico. Então, trabalhando com uma instituição também italiana, eles mandaram essa levedura, onde a gente vai iniciar esse trabalho a partir desse ano também, aplicação em diferentes cultivares de uva. Então, a gente sabe que o suco integral ele aumentou 37%, né, o consumo, né, entre 2017 e 2019. Ele pode ser consumido por todo o público, né, desde gestante, crianças e idosos, e aqueles que não podem tomar bebida alcoólica. O suco de uva é considerado um alimento, né, fonte de procianidina, e ele, né, o suco, bem como o vinho tinto, apresenta-se como fonte de estilbenos e antocianinas. E a gente percebeu que, numa entrevista, por exemplo, com 165 consumidores, 81,2% desses entrevistados comprariam, né, estariam dispostos a investir num suco de melhor qualidade. Então, aqui vai ser a aplicação da levedura, né? É um produto 100% natural, ele não é um organismo geneticamente modificado e é uma aplicação foliar. As próximas etapas, então, do metilgesmonato é a avaliação dos compostos bioativos, que está sendo feito na Faculdade de Farmácia da USP, e será feita também uma análise sensorial e de qualidade de armazenamento desses sucos. A gente fez a avaliação de qualidade desses sucos logo após a elaboração dos sucos, 6 meses, e vai fazer 1 ano. E a gente viu que tem mantido a qualidade até 1 ano depois de armazenado esse suco. O projeto com as leveduras, aplicação de tratamento em campo, que vai começar agora no próximo mês, elaboração do suco de uva, avaliação de produtividade e características das uvas, avaliação do perfil aromático desse suco e quantificação de antocianinas e estilbenos. Como transferência, a gente também trabalha com a transferência, né, de tecnologias, não é só a geração de ciência, né, e tecnologia, mas a gente também transfere a tecnologia ao produtor. Como transferência, a gente tem os porta-enxertos de videira, né, que são repassados aos produtores. A gente hoje é um mantenedor dessas variedades no Ministério da Agricultura e pode repassar aos produtores com certificado de garantia genética e sanitária desse material. As variedades copa de uvas, todas as do IAC, estão sendo feitas a inscrição de jardim clonal, né, para transferência desse material propagativo ao setor produtivo também, com certificação genética e sanitária. E a mais nova é a IAC Ribas, que é uma uva para vinho branco e tranquilo. Esses trabalhos são realizados graças às parcerias intrainstitucionais e interinstitucionais. Tá? A gente conta não só com a equipe do Centro de Frutas, que sou eu, o Zé Luiz, o Armando, né, e o Luiz mas tem o Luiz Teixeira, da área de solos, né, a parte de fitoquímica com a Márcia, a Neiva, que faz parte da caracterização citogenética das variedades, o Rogério e o Scalope, que fica em Votuporanga e que nos dão apoio na caracterização desses materiais em outros locais, e a pós-graduação do Instituto Agronômico,
que tem grande importância em toda a geração dessas tecnologias, né, para serem repassadas. Temos parcerias externas, né, como a Universidade de São Paulo, Unesp, Unicamp, EPAGRE, Embrapa, né, a FATEC, Instituto Federal, Escola Técnica Benedito Storani, entre outras instituições. Perdão se eu esqueci de colocar mais alguma aqui, alguma instituição. Agências financiadoras de pesquisa como a FAPESP, o CNPq e a Fundag. Bom, era isso que eu tinha para passar assim, de modo rápido, o que a gente tem feito. Alguma pergunta? Oi. Ok. Ok? Sim, ok. Bom, pessoal, eu operei da garganta esses dias, não sei se eu vou conseguir falar. Mas vamos lá. Oi. Meu nome é Edélcio. Eu operei da garganta, estou meio ruim para falar, tá? Mas eu achei bem interessante essa questão da biofortificação, tá? De fato. Eu queria saber se vocês têm algum projeto voltado para o probiótico lactobacillus, que vocês trabalham na parte de levedura desidratada, né? E se tem, ou se é possível, alguma coisa voltada para o probiótico lactobacillus. É isso. Obrigado. Não. Está funcionando? No momento ainda não. A gente tem trabalhado nessas duas linhas, né, de biofortificação, mas como a gente está começando os trabalhos, ainda não. Boa tarde, meu nome é Ivan. Achei muito interessante essa parte das variedades italianas e alemãs de origem europeia para vir para o Brasil para ser testado aqui. Eu pergunto, se tem uma predisposição, foi feita uma análise de variação do nosso clima? Se já foi feita uma análise prévia, se olha, essas uvas têm tendência a se dar bem aqui na região. Essa análise creio que foi pré-realizada, né? Então, algumas das variedades a gente já tem na coleção de germoplasma, né? Dessas que a gente vai testar, essas 4 foram escolhidas, essas comerciais, porque a gente já avaliou em condições de Votuporanga, porque na época só tinha os porta-enxertos em Votuporanga. Então, a gente enxertou lá e a primeira produção foi excelente, no calor, bem calor e sistema de irrigação. Aí a gente enxertou na coleção de germoplasma, aqui, a gente introduziu, e já é a terceira avaliação dessas variedades em condições de Jundiaí. Mas o que acontece? Para a gente avaliar e dizer se elas estão adaptadas ou não, existe uma necessidade numa replicação, né, e avaliá-las durante vários anos. Então, eu vou ter que ter um delineamento experimental onde extingue todas aquelas variações, né, ambientais que a gente quer isolar, para dizer se realmente elas são adaptadas às nossas condições. Bem, e aí é que entra o trabalho com a Prefeitura de Louveira. Não, Não. não, sem cobertura. Aproveitando que vocês, bom, Ricardo Azolim, presidente da Coopervinho Paulista, seria possível acrescentar também as uvas portuguesas, tinta Roliz, tinta Barroca, nesse experimento? No momento, não. A gente tem algumas portuguesas dentro da coleção, onde a gente avalia, né, essas variedades, mas como é um experimento que demanda repetição, ou seja, se a gente pegar o número de plantas para a gente avaliar, é grande. E a nossa capacidade hoje
em termos de mão de obra, é muito pequeno. Então, a gente não consegue aumentar muito o leque de variedades para a gente avaliar. Tá? Se fossem condições de produtor e que tivessem mais técnicos disponíveis, que a gente pudesse treinar e repassar isso para eles, seria possível. Oi, boa tarde. Desculpa. Luiz Teixeira, do Centro de Solos. Mara, podia detalhar um pouquinho da importância dessas PIV? Porque um dos maiores problemas dessas variedades viníferas europeias é o problema das doenças aqui em ambiente subtropical e tropical. O que essas PIV têm de diferente das outras europeias, que seria uma coisa interessante avaliar? E que está sendo feito com esse trabalho em parceria com a Prefeitura? Tá. Na verdade, elas são, se a gente for pegar, são Cabernets, Merlots, né, que foram melhoradas e foram introduzidos genes de resistência às principais doenças fúngicas. E não existe, ela foi feita por melhoramento convencional, com cruzamento e retrocruzamentos, tá? Não foi envolvida a parte de transgenia nem de edição gênica, então são retrocruzamentos sucessivos, onde essas viníferas têm apenas os genes de resistência de outras espécies, né, selvagens, mas que têm o genoma, mais de 90% de genoma das vites viníferas, ou seja, ela tem qualidade do vinho, né, e resistência a doenças. Então, o que acontece? Quando se elas forem adaptadas, elas produzirão bem nas condições, terão menor utilização de defensivos químicos, né, e uma maior sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental e também para o produtor. É nessa questão que a gente está avaliando. Alô? Mara, eu gostaria, a partir do que você colocou hoje, de destacar a sua capacidade, né, de participação, inclusive, de eventos internacionais e trazer para São Paulo a nata, vamos dizer, da discussão hoje de variedades em nível internacional. Queria te dar o parabéns em público, viu? E o mérito que você teve de enfrentar muitas barreiras institucionais, né? E participar, né, de eventos na França, de eventos na Bulgária, né, na Grécia, e trazer para a gente essas novidades para São Paulo. Muito obrigada, em nome da Vitivinicultura Paulista. Obrigada. Antônio Pisolante. Ô, Mara, é o seguinte, as variedades híbridas, não sei se é possível, assim, rapidamente, se explicar como é que elas foram obtidas e como são obtidas as PIV. E essas híbridas tradicionais, quanto por cento que elas têm de europeia, de vitis vinífera? Alguém fez essa análise? Por exemplo, a rainha. Tá. Na verdade, a gente tem como fazer a análise. E a gente fez, com esse estudo que a gente teve com os microsatélites, hoje é possível determinar qual a porcentagem do genoma que é devida à vitis vinífera. A gente tem todas elas aqui. O que acontece? Quando a gente... o melhoramento de uva já iniciou a partir de 1860, quando entrou a filoxera na França e nos países europeus, onde dizimou praticamente todos os vinhedos da Europa, né? E eles verificaram que as espécies americanas elas tinham resistência a essa praga, né? Então, o melhoramento de uva ele iniciou a partir da entrada acidental na Europa, de uma praga chamada filoxera, né? E eles começaram a fazer o cruzamento. Eles faziam o cruzamento entre vitis vinífera, porque eram aquelas que tinham
qualidade, né, do fruto e do produto final, tanto as uvas finas para mesa, determinadas, ou para vinho, né, eram as vites viníferas, e aquelas americanas que tinham a resistência à filoxera. Eles queriam um produtor direto. Eles queriam aquela uva que fosse perfeita, aquela que plantasse, né, por estaquia, que tivesse resistência às doenças, mas que produzissem frutos bons. Isso não é possível. Existe, né, um antagonismo entre qualidade de uva e resistência a doenças. Então, quando a gente quer juntar, né, a qualidade da uva e a resistência à doença, não é simplesmente fazer uma hibridação, cruzar uma americana e cruzar uma vinífera. Exige retrocruzamentos sucessivos, tá, que você faz com o paternal, com o genitor que tem qualidade, e você vai avaliando, né, durante 3, 4 retrocruzamentos com aquele genitor, onde você avalia a parte de doença, se ela está mantendo a resistência e se mantém a qualidade da vitis vinífera. Então, a partir do 4º ou 5º retrocruzamento, você tem mais de 90% de uma uva vinífera, tá? Mas que você pode ter a resistência à doença. Então, leva muito tempo. Isso tem sido trabalhado na França, apesar dos europeus serem contra plantar híbridos, isso tem sido trabalhado desde 1800. E a França, a Alemanha e a Itália estão saindo na frente, porque hoje eles já fazem o cultivo dessas plantas, né, na Europa. Então, é assim que se faz. Por exemplo, o cruzamento de Syrah com uma americana. Você teria que fazer o cruzamento dessa Syrah com a americana, daria um F2, e você fazer o cruzamento outra vez com a Syrah. Aí avalia, né, vê a parte da resistência, cruza outra vez com a Syrah, vê a parte da resistência, avalia, seleciona só aquelas que têm resistência, cruza novamente com a Syrah, para depois você chegar numa porcentagem de 90% ou mais de vitis vinífera e com a resistência. Por isso, a gente tem as técnicas biotecnológicas que facilitam. Se eu tenho um marcador que seja associado, um marcador genético, um marcador molecular, que seja associado à resistência a doenças, eu não preciso esperar essa planta crescer e avaliá-la em campo. Eu já posso fazer uma seleção prévia em viveiro. Por quê? Porque eu inoculo eu inoculo e faço também a genotipagem. E aí eu seleciono essas plantas. Eu respondi, eu não sei se... Não, só do seguinte, por exemplo, então você pega essas híbridas do IAC que tem mais sucesso, eu imagino que deve ter dezenas de híbridas aí do IAC, mas uma meia dúzia é o que a gente está mexendo aí e que tem sucesso. Sim. Quanto por cento elas têm de vinífera? Esse que eu queria saber. Aí a Serribas, por exemplo, ela é cruzamento de uma Seiba com Syrah. A Seiba é um cruzamento interespecífico. Então, a Seiba ela veio da França, né, é uma cultivar francesa, que é um cruzamento interespecífico de outras variedades, né, de uva que eram rústicas, né? Então, quando você cruza ela, que não é uma vitis labrusca, com uma Syrah, ela pode dar uma porcentagem, né, maior ou menor de vinífera. Depende se o outro genitor tinha uma vitis vinífera nela. Com o estudo de marcador molecular, a gente chegou aproximadamente a 74% do genoma dela de vitis vinífera. Mas o que é importante não é a porcentagem, mas é ter as características da vitis vinífera. É não ter o sabor foxado, né? Ter uma boa qualidade do produto, um bom teor de açúcar, acidez equilibrada, né? E produtividade. Isso que é o importante para nós. É ter uma qualidade do produto, né? E a resistência à doença, ou tolerância, que seja. Eu acho que eu tenho que encerrar, porque já estão me dando um cartão vermelho aqui.
Obrigada, gente. Mara, em seu nome, queria agradecer a todos os pesquisadores. Ficaríamos horas e horas aqui falando. E imagina o nosso setor com mais investimento, hein? Quem seguraria o avião chamado Estado de São Paulo, né? Parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de chamar agora a equipe da Conatus Ambiental, que é um novo modelo que nós estamos praticando também na Câmara, dando oportunidade a empresas que queiram prestar algum serviço. Então, eles vão ter uns 10, 15 minutinhos para apresentar um trabalho deles, e depois nós vamos conhecer o IAC. É isso? Então, Antes que escureça. A gente só está um pouco nervoso porque precisa subir lá no campo e o Zé já está assim na minha cola, ó. Olha lá, a carinha do Zé lá. Ó. E ele é pequenininho, imagina se ele fosse do meu tamanho, hein? A gente então, Gabi, vocês apresentam daí, vocês têm o tempo de vocês aqui, e daí a gente já vai subir em seguida, tá? Presente, fica à vontade. Consegue ligar aqui pra gente, ver se eu... Acho melhor ficar aqui, Gabi. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Zé Renato. Eu estou aqui primeiro para agradecer, né, a Câmara Setorial da Uva e do Vinho, agradecer o Fábio e a Ariana que deram essa oportunidade para a gente. Agradecer também o IAC por esse espaço. A gente sabe o quão importante é o IAC para a agricultura no estado de São Paulo como um todo, e tem uma expressividade até internacional, né, como a gente viu. A gente queria apresentar o que a gente está fazendo num projeto que começou em 2020. A gente teve uma pandemia no meio desse caminho aí, atrapalhando um pouco o andamento do projeto, mas a gente está desenvolvendo uma prática mais sustentável para os resíduos da viticultura aqui, e a gente gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Eu estou aqui com a Gabi também, que é estagiária de P&D, ela vai falar um pouquinho sobre o nosso modelo, e eu vou apresentar, e a Gabi vai também me ajudar aqui. Quando a gente pensa em resíduo, normalmente a gente pensa num lixão, né, cheio de resíduo, cheio de resíduo urbano. Mas essa é só a ponta do iceberg, né? Quando a gente pensa em resíduo, a gente tem que a indústria polui 12 vezes mais e a agricultura polui 4 vezes mais do que a cidade em si. Os resíduos agrícolas, os resíduos industriais têm maior volume do que os resíduos da cidade. E a gente pensa em trabalhar isso de uma forma diferente. A gente acha que a gente pode, sim, continuar desenvolvendo a economia, desenvolver o bem-estar social, mas, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais e o uso de recursos naturais. E aí a gente faz isso usando 3 conceitos básicos. O primeiro conceito é a economia circular, então a gente acredita que é possível utilizar os resíduos de novo no próprio ciclo produtivo e fechar o ciclo produtivo. A gente quer desenvolver a química verde com produtos mais sustentáveis e mais seguros para o ser humano. E a gente quer usar também essas ferramentas novas de digitalização, e a gente vai mostrar como a gente está fazendo isso também, para aumentar a eficiência operacional e realmente fazer isso funcionar. E o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um fertilizante orgânico a partir dos resíduos da vitivinicultura, que é um pouquinho diferente daquela compostagem que vocês estão acostumados a fazer. A gente tem alguns organismos que são micro-organismos eficientes, que fazem a compostagem realmente ser mais rápida e transformar aquela parte toda de semente também em fertilizante, né? Quando a gente faz a compostagem na propriedade, a gente vê que as sementes continuam lá. E a gente consegue fazer um processo onde a gente tem esse fertilizante que está passando na mão de vocês aí, que é bem mais fininho. Eu tenho até um vídeo aqui para vocês verem, não sei se vai dar para ver muito bem. Mas ele é bem fininho, né? Ele fica com uma característica mais solta, né? E a gente fez alguns testes, né? Os primeiros testes que a gente fez com folha de alface, aqui é num solo inerte sem adubação, e lá com o nosso fertilizante após 28 dias, então a gente vê que tem realmente uma eficiência. Foi um teste bem preliminar, sem muito rigor, então o pessoal aí do IAC, cuidado com a gente aqui, que a gente não tem tanto rigor ainda. E aí eu vou deixar para a Gabi para ela falar um pouquinho sobre a parte da agricultura. Bom, meu nome é Gabriela Salles, eu sou estagiária na Conatus Ambiental, atuo com pesquisa e desenvolvimento de projetos, e eu sou responsável pela parte de logística desse projeto, juntamente com o Paulo, que está aqui na plateia, desse projeto que a gente vai apresentar para vocês.
Nós utilizamos o bagaço de uva na produção de um fertilizante. E o porquê, né, a gente faz isso? Nós buscamos uma solução mais sustentável. Hoje a gente sabe que o bagaço de uva, além dos ácidos naturais da uva, após o processo de vinificação, ele contém ácidos que podem desbalancear o pH do solo, e assim a gente acaba gastando, né, com calagem e outros tipos de coisas para poder regular essa situação. Tem também uma carga microbiana muito grande nesse bagaço de uva, que pode afetar o equilíbrio do solo, o equilíbrio microbiano, e trazer, então, pragas para os próprios pés de uva. E hoje, com o nosso processo, a gente sabe que 60% desse bagaço, após compostado, decomposto, são sementes que ficam no parreiral e acabam atraindo outras pragas indesejáveis, como, por exemplo, pequenos roedores ou mesmo pássaros. Além disso, a gente também tem algumas questões regulatórias quanto ao descarte desse resíduo. A CETESB ela faz algumas exigências, e em vista de redução de poluição do ar, da água, sendo elas superficiais ou subterrâneas. E foi nesse cenário que a Conatus Ambiental ela se propôs a desenvolver uma solução que resolvesse como diminuir esses impactos ambientais. E assim, a partir de 2023, a gente se propõe também a auxiliar no desenvolvimento de documentações, como, por exemplo, o CADRE, o MTR, para que sejam emitidos, então, certificados de transporte de resíduos para as vinícolas que têm interesse. Nós começamos esse projeto no começo desse ano, né, em 2021, já tivemos algumas parcerias, e a gente gostaria de mostrar para vocês alguns dos depoimentos que a gente teve nesse meio tempo. E a gente começa com o Ricardo Azolim. Olá a todos, meu nome é... proprietário da adega da família Azolim, membro da Aprovim, presidente da Coopervinho Paulista. Eu venho aqui falar para vocês da Conatus Ambiental, uma parceria que a cooperativa fez com esse pessoal maravilhoso. Fizemos um acordo deles virem retirar o bagaço da uva. E o ponto forte deles é que eles não só vêm retirar no horário marcado certinho, como ajudam a entrar no tanque a retirar. Então, eu recomendo a parceria com a Conatus aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E aqui é a gente mesmo ajudando, né? Porque a nossa ideia era realmente entender como funciona o processo para a gente desenvolver um processo que não afetasse tanto a operação da vinícola. Então, a gente quis mesmo, e essa pessoa aqui sou eu mesmo fazendo essa retirada numa vinícola em Valinhos, né? Vinhedo. Na Bacete, isso. E eles pediram a ajuda da gente, a gente foi lá realmente para entender como fazer da melhor forma possível para não afetar. E a gente começou a desenvolver um modelo que fica mais simples, né? E a gente não precisa ter tanto trabalho também e ficar carregando isso. A gente está preparando até toda a parte logística para isso também. E aí a parte logística é comigo. Bom, vamos lá. Como que ocorre essa coleta? Tem o processo de transformação da uva, geração do bagaço, e a gente tem um caminhão hoje que passa coletando. Então, a gente faz o abastecimento da vinícola, entregando bags ou containers, ou dependendo da vinícola, aquelas que forem de maior porte, a gente também trabalha com caçambas. Então, a gente faz o abastecimento da vinícola, a vinícola coloca para a gente dentro do bag ou então dentro do container, e depois a gente passa coletando. Para poder estruturar um pouco melhor esse processo, a gente tem utilizado uma plataforma chamada OlaClick, e essa é a nossa interface. A gente entra ali em menu e faz uma solicitação do pedido da coleta ou então do pedido de abastecimento para a vinícola.
E ali nós temos as opções de container, bag ou então outro tipo de abastecimento que a gente tenha combinado com a vinícola. O nosso... Pode ir passando, né? Nosso principal objetivo é interferir o menos possível no processo de vocês. Por isso que hoje a gente pode até dizer que nós temos um processo que ele é característico de cada vinícola. A gente conhece um pouco de vocês, entende como é feito esse processo, e então a gente passa lá, coleta, e a gente faz essa parceria. A gente tem a Ana, da Adega Ferragutti, e ela também vai contar um pouquinho para a gente como foi a experiência dela. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, trabalho aqui com a família Ferragutti e vim falar um pouquinho para vocês da nossa parceria com a Conatos Ambiental. Bem, o que dizer, né? A parceria foi ótima, foi uma experiência muito bacana aqui para a gente na propriedade. Nós produzimos ainda, né, suco e vinhos, e a gente não tinha um descarte adequado desses resíduos da produção vitivinícola. E foi extremamente bacana a proposta. A Conatos nos forneceu os equipamentos, utensílios para poder fazer a retirada, né, com alguns bags e também com alguns containers. E o mais interessante foi que a Conatos propôs a se adequar ao nosso processo. Então, nós tivemos pequenos ajustes, a equipe... Oi, gente. Processo de trazer coisas novas que realmente iam otimizar e não iam atrapalhar, e muito pelo contrário, iam se tornar o nosso processo muito mais rápido, né? E é bem legal isso, porque nós não tínhamos aonde colocar e a gente acabou dando um destino bem bacana para esses resíduos. Então, indico sim, é uma empresa fantástica para todas as vinícolas da região. Além de ter uma equipe muito proativa e simpática e realmente preocupada com o cliente, é uma proposta muito bacana aí e foi muito interessante. E eu espero que a nossa parceria continue para 2021. Um abraço, brigadão. Ok, pronto. Está com o certificado aí, Zé? Em algum lugar. Bom, hoje também nós fornecemos um certificado para reconhecer as parcerias que vocês têm feito com a gente. Certificado Economia Circular, a gente trouxe ele aqui. É só um modelo, a gente está em fase de adequação, melhorar um pouquinho, né? Talvez seja um troféu para ficar parado em cima da mesa. E esse selo ele certifica que vocês dão a destinação correta para o resíduo, e ele é um selo que vai evoluindo. Por exemplo, no primeiro ano de parceria é um selo bronze, no segundo ano é um selo prata e assim por diante. As vinícolas que a gente já teve parceria no começo desse ano também vão ganhar esse selo agora na próxima safra, que é para incentivar também a fazer o correto com o resíduo. E é isso, gente. Eu agradeço. Ô, Gabi, só vou falar uma coisa, que ninguém me ajudou a tirar bagagem dentro de tanque esse ano. Esse ano eu quero saber o que Cosolim, por que Cosolim pode? Mas com certeza, né? Ô, pessoal, fazendo parte ainda da Câmara, eu gostaria até de interromper para a gente poder ir lá no IAC enquanto tem luz, enquanto há luz. Então, vamos todos lá, aí nós voltamos para se despedir com mais calma, e aí procurar a Gabi com calma, vamos degustar vinhos, e aí as negociações ficam bem melhores. Então, vamos lá com a Mara e com o Zé Luiz, que eles estão nos aguardando lá.